Olá a todos, aqui é o Dr. Marcelo Tavares, médico psiquiatra e psicoterapeuta, e nesse vídeo eu vou falar sobre a depressão. Esse vídeo foi cuidadosamente elaborado para colocar de uma forma concisa, mas com informações muito valiosas sobre esse transtorno tão relevante na área da saúde mental. É uma doença que afeta de uma forma importante milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma das principais causas de afastamento do trabalho por incapacidade. É uma doença que, quando presente, junto a outras doenças, ela sempre vai piorar o prognóstico, vai aumentar os riscos de outras doenças que a pessoa tenha, assim aumentando o risco de morte. E a própria depressão tem o seu desfecho fatal, como morte por suicídio, que certamente é um problema de saúde que a gente tem que levar em conta. Vamos falar sobre os sinais, então, e sintomas da depressão. Tristeza, sim, muitas vezes vai estar presente a tristeza. Não é que a pessoa tem que estar jogada numa cama, chorando todo o tempo, mas que a pessoa tenha uma sensação de tristeza persistente, que dure pelo menos 15 dias, em que ela se sinta triste todos os dias, ou na maior parte desses dias. Isso a gente vai considerar uma tristeza que foge da tristeza normal que a gente pode ter com algum evento do dia a dia, e tem que estar atento que isso pode ser depressão. Mas pode ter a depressão sem tristeza. E aí, qual é o sinal da pessoa que está deprimida? É a perda do interesse e prazer nas atividades. Principalmente aquelas atividades que antes ela gostava, que antes ela se interessava, começam a não chamar tanto atenção, ela não sentir tanto prazer ao fazê-las. Então, pode existir uma depressão que a tristeza não seja o mais importante. Quando tiver um desses dois sinais de uma forma marcada por esse período mais prolongado, a gente tem que estar atento que ali pode estar a depressão já surgindo. Tendo um desses dois, a gente começa a ver que invariavelmente eles vão estar associados aos outros sintomas, que aí são as alterações que podem haver no sono, seja dormir demais ou dormir de menos, insônia, as alterações do apetite, então comer mais e provocar uma alteração de peso, um ganho de peso nos últimos tempos, ou o contrário, diminuição de apetite, começar a emagrecer de uma forma significativa, também é um dos sinais que vai estar acompanhando o quadro de depressão, que pode estar acompanhando, né? Nem sempre todos vão estar juntos. As diminuições de capacidade de concentração, de atenção, o próprio cansaço e falta de energia para realizar as atividades, além da diminuição da libido, obviamente, e a surgimento, né, de ideias negativas, pensamentos negativos começam a acontecer com mais frequência. Se achar pior que os outros, achar que está atrapalhando os outros, começar a ter pensamentos de culpa ou relembrar situações do passado e começar a sentir uma culpa, a sensação de que falhou. Esses são outros sintomas que, como eu disse, podem estar todos juntos, e isso vai dar uma ideia da gravidade do quadro, ou isoladamente, um ou outro podem aparecer de uma forma isolada, mas junto com aqueles principais. Para falar sobre causas da depressão, fatores de risco, a gente vai ter a genética, sim, pessoas que tenham outros familiares deprimidos na sua família têm mais chance de terem depressão. Os fatores ambientais, que são eventos estressantes que aconteçam no ambiente da pessoa, então situações de divórcio, luto, mudanças repentinas, problemas financeiros, problemas com a justiça, estar envolvido em processo na justiça, todas as situações mais estressantes aumentam o risco de surgir um quadro depressivo. Também algumas características do estilo de vida podem aumentar o risco da depressão se desenvolver, como sono inadequado, hábitos de pouco exercício ou uso de drogas e outras substâncias em excesso, como álcool, podem aumentar o risco do surgimento de um quadro depressivo também. Experiências traumáticas, principalmente na infância, já estão associadas ao desenvolvimento da depressão ao longo da vida, aumenta o risco dessa criança que sofreu trauma ter depressão e outras doenças psiquiátricas. Daí a importância dos cuidados com a infância, né, que a gente valoriza tanto, porque essa é a fase mais crítica
do desenvolvimento da nossa estrutura psíquica, que a gente vai ter que contar com ela para o resto da vida. Então, proteger as crianças, cuidar das crianças é fundamental para que elas se tornem depois um adolescente, um adulto mais saudável, ou pelo menos com mais estrutura para enfrentar as dificuldades que vão vir pela vida. Então, traumas, não só para crianças, mas traumas de qualquer tipo, aumentam o risco da pessoa ter depressão também. Existem várias formas de tratar a depressão, principalmente através do uso das medicações, psicoterapias, existem tratamentos não farmacológicos que não usam medicação. É importante conhecer cada uma delas, que o profissional que vai atender conheça cada uma delas para tentar fazer um plano de tratamento individualizado, respeitando as condições, as características e até os desejos daquele paciente. Mas a gente tem que entender que o tratamento da depressão muitas vezes vai ser necessário o uso de medicações e o uso da psicoterapia, que são os dois pilares mais utilizados para o tratamento da depressão. E principalmente de forma combinada funcionam muito bem. Com frequência, o caso da depressão vai ser tratado com medicação. Ela é uma ferramenta muito importante que os profissionais, principalmente psiquiatras, dispõem para o tratamento da depressão. Então, a gente tem as medicações, os inibidores de recaptação da serotonina, inibidores da recaptação da noradrenalina e serotonina e vários outros medicamentos que podem ser usados para tratar a depressão. É muito importante que a gente reforce aqui: os medicamentos para a depressão não causam dependência. A pessoa não fica dependente. Esse é um medo que as pessoas têm de que se for tratar com a medicação vai acabar dependente. Não, medicamento para a depressão não causa dependência. Eles podem sim ser usados por um período longo, como invariavelmente o tratamento da depressão é longo. A pessoa precisa se recuperar e depois fazer um período de manutenção que pode durar em torno de 1 ano, às vezes mais, dependendo do quadro daquela pessoa. Mas não tenho receio de que aquilo vai causar uma dependência, é só um tratamento mais longo. Muitas vezes, e principalmente tratando precocemente, esse uso da medicação pode ficar bem limitado, que a pessoa possa tratar uma vez a depressão e nunca mais precisar usar medicações para tratar esse quadro novamente na sua vida. Por isso é importante procurar o profissional nos primeiros sinais, nos primeiros momentos que haja uma dúvida, para já iniciar com a terapêutica mais adequada. As pessoas têm medo que as medicações provoquem efeitos colaterais e que sejam intoleráveis. Eu digo assim, é um objetivo do médico também que aquele tratamento seja melhor tolerado. Não adianta querer que a pessoa tome um remédio com o qual ela não está se sentindo bem por causa dos efeitos colaterais. Mas existe uma variedade de opções e é muito difícil que não haja um remédio que possa tratar a depressão e não causar efeitos colaterais intoleráveis. Que o objetivo é que o remédio traga bem-estar, melhora da qualidade de vida. Além dos medicamentos, a gente conta com diversas linhas de psicoterapia que ajudam no tratamento da depressão. No meu caso, que sou psicoterapeuta da linha sistêmica, a avaliação do indivíduo, das suas relações, pode detectar algum desses estressores, dessas fontes de trauma, de sofrimento, que podem estar causando a depressão ou agravando aquele quadro. E isso é só uma das formas que a psicoterapia pode ajudar alguém que esteja com depressão. Também são aspectos que a pessoa com depressão pode se beneficiar da psicoterapia: o apoio emocional, o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento das situações difíceis, a autoconsciência, um melhor conhecimento sobre si mesmo, o incentivo a mudanças comportamentais positivas que melhorem a sua qualidade de vida e a sua saúde mental, além do que aqui na sistêmica a gente também trabalha muito: entender o seu contexto, melhorar a sua dinâmica de interações com as outras pessoas. Todas essas podem ajudar uma pessoa que esteja deprimida a se recuperar e melhorar a sua estrutura psíquica, de prevenir novos episódios, deixar ela melhor para enfrentar as dificuldades que podem seguir acontecendo na vida e assim diminuindo o risco dela se deprimir novamente. Ainda como um apoio ao tratamento, o cuidado com alguns hábitos de saúde que podem ajudar na recuperação, como a prática de exercícios físicos,
A prática de momentos de meditação e relaxamento também ajudam na recuperação dos quadros depressivos, uma alimentação mais adequada, estabelecer prioridades, aí é algo fundamental. Eu acho que esse é o eixo da saúde mental que está há muito tempo sendo deixado de lado por muitas pessoas, e é o que eu vejo aqui no consultório. Perceber onde é que estão as suas prioridades, onde é que você vai investir o seu tempo. A gente se preocupa muito em onde vai investir o dinheiro, a carreira, mas investir o seu tempo. Então, os cuidados com as relações familiares, o ambiente dentro de casa, isso é fundamental não só para a recuperação de quem está deprimido, mas como uma prevenção desses quadros. Então, preste atenção no que realmente é importante para você. E eu digo que o ambiente familiar, o ambiente do lar, deve ser a nossa primeira prioridade. Falando sobre isso, a gente tem as dificuldades que surgem nas relações quando a pessoa está deprimida. Então, para uma boa recuperação, é importante que a pessoa que esteja lidando com alguém que está deprimido tenha uma boa noção do que é aquele quadro, tenha informação, busque até se informar com os profissionais que a atendem, diminuir as críticas, as queixas sobre os sintomas que a pessoa tem, algo que a gente vê muito da pessoa reclamar que a pessoa deprimida não está se ajudando, não está se esforçando, que não entende como pode aquela pessoa estar deprimida. Todas essas coisas que a gente ouve aqui, que as pessoas com depressão às vezes recebem em casa e que certamente não ajudam no tratamento. Por outro lado, a própria pessoa que está ali cuidando de alguém que está deprimido, muitas vezes acaba sendo muito demandada e também precisa ser cuidada. Aquela história de cuidar do cuidador. Então, se você está com alguém com depressão na sua família, também cuide da sua saúde mental, procure se informar ou até mesmo buscar um tratamento para si mesmo, que isso vai melhorar o ambiente todo e todos vocês vão poder melhorar juntos. Também falando nesse aspecto de família e relações, fortalecer os vínculos, não só entre familiares, mas fortalecer vínculos que sejam saudáveis. Eu digo para as pessoas que estão deprimidas, às vezes, nesse momento que está deprimido, tem só uma pessoa com quem ela se sente bem, uma pessoa com quem ela gosta de conversar. Então, esteja mais com essa pessoa, busque isso. Ter vínculos saudáveis é o que protege a nossa saúde mental e ajuda nessa recuperação. Então, muita atenção com os vínculos nesse momento que a pessoa está deprimida. É fundamental que a gente possa criar um ambiente de compreensão e apoio, onde as pessoas que estão sofrendo por depressão possam se sentir à vontade para buscar ajuda. É muito importante aceitar a depressão, compreender a depressão, falar sobre depressão e educar sobre a depressão. É fundamental que se trabalhe essa ideia de combater o preconceito, e isso é feito através da divulgação de materiais sobre saúde mental, como esse vídeo mesmo, que você pode encaminhar para alguém que você acha que pode estar se sentindo deprimido ou está lidando com alguém que esteja deprimido. Falar sobre isso ajuda, não só falar nas redes, mas falar, voltando na questão dos vínculos saudáveis, ter aquelas pessoas ou ter aquela possibilidade de poder falar sobre o que está sentindo e não ter vergonha de dizer quando está mal, quando está triste, quando está sentindo sem energia, porque às vezes falar sobre isso é a primeira chance que alguém vai ter de lhe ajudar. Eu espero que esse pequeno informativo tenha sido útil para você e que, se você tem contato com alguém que esteja sofrendo de depressão ou você mesmo está passando por isso, saiba que a ajuda existe, está disponível, e não hesite em procurar um profissional da área da saúde se qualquer um desses sinais começar a lhe incomodar. Um grande abraço e até a próxima.